Nossa segunda aula tem por título o conhecimento da salvação. Ou seja, uma pessoa depois de salva por Jesus, perdoada, regenerada, enfim, nova criatura, ela precisa conhecer a salvação. O pastor Ezequias, pela manhã, ele tocou nesse assunto. Se os irmãos acompanharam com cuidado, ele chegou a mencionar que o verbo conhecer tem mais de uma acepção. E, de fato, há lugares da Bíblia que, quando ela diz conhecer a Deus, não é conhecer no sentido didático, no sentido de saber organizado, não. É conhecer no sentido de comunhão com o Senhor, de andar ao lado, andar com Ele. Aquilo que diz em Cantares de Salomão, aonde o noivo diz para a noiva, vem comigo, não é vem a mim, vem comigo, faça a diferença. Para uma pessoa andar com Cristo, primeiro tem que ir a Ele. Ele diz, primeiro vem a mim. Mas vem a mim é apenas o começo. Depois ele disse, venha comigo. Um dos professores chegou a dizer isso aqui uma tarde. Quando eles já estavam exaustos uma vez, Jesus disse, venham comigo. No monte da transfiguração, comigo. Não vá confundir venha comigo com venha a mim. Venha a mim é a pessoa que está longe dele. Mas ele precisa que nós atendemos um segundo chamado, venha comigo, quer dizer, em comunhão comigo. E lá em Cantares de Salomão, em mais de um lugar, o noivo diz para a noiva, não é venha a mim, venha comigo. E ainda diz, e suba comigo os montes de Abana. E lá se vai outros termos figurados que nos trazem grandes lições. É preciso que depois de salvo, mas meu irmão, milhões dos crentes não fazem isso. Por falta de discipulado, falta de ensino, falta de estudo bíblico, falta de espiritualidade, às vezes a pessoa esfria, ou é rebelde, enfim, ou não busca o batismo com o Espírito Santo e recebe. Se alguém esta tarde aqui ainda não é batizado, busca até receber, você não sabe o que você está perdendo. Mas é só quem não é batizado, não. Se você é batizado, mas não cultiva as línguas estranhas, está perdendo. Mas perdendo de uma maneira incrível. Muita gente pensa que línguas estranhas é simplesmente uma manifestação do Espírito. Não, meu irmão, Deus não ia fazer isso. Línguas estranhas, línguas genuínas. A Bíblia revela a riqueza que é para a vida do crente. E às vezes também para a congregação. Mas o propósito de Deus é primeiro ser edificação para você individualmente. E muitos crentes não sabem disso. E ficam falando línguas estranhas. Às vezes a congregação não tem nada com isso. A Bíblia ensina que há línguas que são para edificação daquele que fala. Mas há outro tipo de línguas, que são línguas como o dom do Espírito Santo, que traz edificação para toda a congregação. Imagina um crente que é batizado com o Espírito Santo e por falta de não dar valor, e por causa de descuido, deixa para lá e só fica a lembrança do tempo em que falava noutra língua. Se você é batizado, ore, jejue, seja renovado e cultive pelo Espírito Santo. Não como hábito, não, como operação do Espírito Santo. E é uma bênção na vida do cristão. Eu não sei o que seria de mim se não cultivasse as línguas estranhas em silêncio. Como a Bíblia diz, fala em silêncio. Mas eu não aguento, irmão. Quando o Espírito vem em cima de mim, olha, eu não aguento. Então alguma coisa está errada com você. Quer dizer que você não tem controle de você mesmo? Não. Quando o Espírito vem sobre mim, olha, eu não sei o que faço. Então está na hora de fazer um balanço para ver o que está errado. Porque Deus pode derramar sobre mim e sobre você poder do alto até não caber mais. Mas a nossa mente fica no lugar certo. Eu sei o que estou fazendo. Mas se você é batizado e não cultiva as línguas estranhas, meu Deus, está perdendo um universo de bênçãos. Mas é preciso passar para essa segunda fase, que é o conhecimento da salvação. Vamos ler duas referências. E isso não está na apostila. Na página 55 só tem papel pautado. Se você achar por bem, tiver lápis ou caneta, faça anotações.
Lembre-se, o assunto desse estudo é o conhecimento. E a primeira aula é o contrário, é o usufruto da salvação. Quando a Bíblia diz, operai a vossa salvação, é claro que você já é salvo. Como é que Deus ia dizer, operai a vossa? O que quer dizer vossa? É algo que está em meu poder. Essa foi a primeira aula. O plano de Deus é primeiro o pecador receber, é claro. Vamos ler 2 ou 3 referências bíblicas. Lucas 1 e 77. Evangelho segundo São Lucas. 1 e 77. Inclusive, naquela primeira aula, chegamos a fazer menção desse versículo. Isto foi quando Zacarias, o pai de João, o precursor de Jesus, aquele homem que foi cheio do Espírito desde o ventre da mãe. Isto aqui é o pai dele, Zacarias. No versículo 77, diz assim, falando a respeito, do Messias, para dar ao seu povo conhecimento. Veja como é que diz aí em sua Bíblia. E veja se não está certo com aquilo que eu acabei de dizer. Primeiro ser salvo, para dar conhecimento ao seu povo. Primeiro ser povo de Deus. Primeiro receber a salvação. Imagine, irmão, pessoas que conhecem alguma coisa da história da salvação e não são salvos. O perigo que corre não é o conhecimento da salvação que salva. É o Senhor Jesus Cristo mediante a fé. Mas veja que maravilha, para dar ao seu povo, ou seja, a quem já é salvo, o conhecimento da salvação. Aqui não se trata do usufruto, aqui não se trata do desfrute da salvação. Essa maravilha que você já tem, que você ora e canta, e louva, e pula de alegria, desfrutando, comunicando, expressando. Aqui é o conhecimento. E conhecimento aqui nesse versículo não é conhecimento no sentido de comunhão, no sentido de conhecer. É conhecimento no sentido do saber organizado. O saber, a ciência bíblica, em ordem. Não de maneira avulsa, feito coxa de retalho. Não deixa de ser útil. Mas o conhecimento da salvação, como está na Bíblia, de maneira doutrinária, para dar ao seu povo conhecimento da salvação na remissão. E para quem é curioso no bom sentido da palavra, eu estou lendo na versão de Almeida Corrigida, que é uma versão clássica, muito difícil para a geração de hoje, porque é um português muito antigo, mas é de uma clareza muito grande na parte de tradução. Aqui deve ter irmãos que são professores de seminários, alunos de cursos bíblicos, e talvez isso seja útil. E qual é a grande vantagem da Almeida Corrigida? É a literalidade do texto, que para estudante é muito interessante. A literalização. E aqui vem um pormenor interessante no versículo 77. Para dar ao seu povo conhecimento da salvação na... E veja em sua Bíblia como é que diz, porque é um problema traduzir essa partícula do grego. Então, meu irmão, não reclame disso, nem critique. Mas a minha Bíblia diz assim, não reclame, se você não conhece. É difícil. Ou seja, as línguas modernas, como o português, o francês, o alemão, o espanhol, não tem capacidade de reproduzir o texto original. O tradutor tenta. Eu, pela graça de Deus, faço parte da equipe de tradução, já há muitos anos. E não é fácil. Mas a dificuldade é de quem? Não é de Deus. Não, no original está bem claro. Mas é as línguas que não têm vocábulo. Veja, a minha Bíblia diz, na remissão. Mas a partícula no original vai além. Também significa pela. Se você quiser, pode escrever na margem, eu me responsabilizo. Também significa pela. E por que Almeida colocou não? Pega a língua portuguesa da época de 1680. Se você puder ir numa biblioteca e pegar um livro, língua portuguesa, de 1680, faça a conta na sua maquininha. Quantos anos dá lá para cá? 1680 para 2005. Quantos anos? Quantos séculos?
1680, que foi quando ele traduziu, para 2005. Então não reclame. É o português da época. É claro que de lá para cá ele foi retocado. Mas retoque não quer dizer nova tradução. A tradução tem que manter o sabor da originalidade. Mas só que não reclame, estude aquilo que o pastor Jeremias disse aqui uma hora. Estude bibliologia, que é a ciência bíblica que trata disso. Na época que a Almeida traduziu, era ótimo. Só que no português de 2005 é melhor dizer pela. Bom, são observações. Na remissão dos seus pecados. Vamos ver uma segunda referência sobre o conhecimento da salvação. Vamos tomar 1 Timóteo 2. É uma pena, irmãos, que no vídeo só aparece mesmo o título, mas eu peço que mantenha, porque isso é didático, mas não houve tempo antes da nossa viagem para fora do Brasil. Moisés, estou fazendo menção aqui da sua aula, que o tempo não deu para o irmão desenvolver, como não deu para ninguém, não é? Mas, graças a Deus, porque é melhor que haja abundância do que haja carência. É melhor que se diga, o tempo não deu para esgotar, do que dizer, olha, irmão, eu tenho tempo sobrando, mas não tenho o que falar. Isso aqui não deve acontecer. Veja 1 Timóteo 2, versículo 4. Sobre o conhecimento, mas note, é conhecimento didático, ou seja, o saber organizado. Se é o saber, tipo coxa de retalho, ou igual um cordão dentro de um bolso que ninguém sabe onde fica a ponta, o irmão já viu que na igreja, em toda a igreja, há homens e mulheres, que têm um conhecimento, entre aspas, vastíssimo da Bíblia. Qualquer pergunta que você fizer, pergunta que eu digo sensata, antes de você fechar a boca, alguém se levanta e responde. Ótimo. Agora eu pergunto, esse conhecimento que você tem, é conhecimento organizado? É conhecimento sistemático? Não. Então está na hora de ver isso. Porque a pessoa, daqui a pouco, ela se vê em confusão. Digamos que eu fizesse aqui. É claro que eu não iria fazer, porque o ambiente aqui é um ambiente heterogêneo, além disso, uma escola de curta duração. Mas vamos supor que eu tomasse uma doutrina da Bíblia, digamos, uma das doutrinas mais simples, há doutrinas de grande amplitude, como essa que o pastor Ezequias tocou, a doutrina a respeito de Deus, é uma amplitude infinita. Mas vamos supor que eu tomasse uma doutrina de menos expressão, por exemplo, a doutrina do batismo nas águas. Batismo nas águas é uma doutrina bíblica. Batismo em água ou nas águas. E vamos supor que eu fizesse aqui uma pergunta ao auditório sobre o batismo. Eu duvido que na hora que eu terminasse, uma pessoa não se colocasse de pé e não desse a resposta. Mas se eu dissesse, vem até aqui a plataforma, irmão, e dê aqui um esboço da doutrina do batismo. Isso eu não posso, isso eu não sei, isso não dá. É isso que eu estou dizendo. Conhecimento organizado, conhecimento sistemático, conhecimento seguido, sequencial. É esse assunto que eu estou tratando aqui. O conhecimento da salvação. Vamos ler a referência que eu pedi. 1 Timóteo 2 e 4. 2 e 4. Que quer que todos os homens se salvem. Eu cheguei a tocar nisso na primeira aula. Esta maravilha. Eu nunca saberia disso se a Bíblia não dissesse. Já pensou você pregar o Evangelho? Como prega, e eu pregar também, dizendo, irmãos, irmãs, meus amigos, ouvintes, eu acho, eu suponho, eu penso que Deus quer salvar a todos. Que evangelho seria esse? Mas veja o que a Bíblia diz. É uma revelação divina isso aqui. Ou seja, você nunca iria saber se a Bíblia não dissesse que Deus quer que todos os homens se salvem. Em todos os climas, todas as raças, todos os continentes, todas as idades, sexo masculino,
feminino, não importa, de perto, de longe, parentes, enfim, grandes e pequenos, cultos, incultos. Deus quer que todos se salvem. Mas veja que o versículo não terminou aí. Tem uma parte que diz, e é aqui que está o X do problema. E venham ao conhecimento da verdade. Uma pessoa para se salvar não precisa conhecer toda a verdade. Basta que ele conheça a verdade salvífica e convicto pelo Espírito Santo, pela fé. Venha Jesus. Eu creio que foi isso que você fez. E Jesus salvou na hora. Mas esse segundo ponto, desculpe minha franqueza, duvido. Eu sei que eu estou me atrevendo a dizer, mas eu vou dizer para provocar vocês, eu duvido. Esse segundo ponto eu duvido que seja assim. É preciso estudo, é preciso oração, é preciso se debruçar diante da Bíblia. Tem crentes que não querem vir à escola dominical, não gostam de culto de doutrina, não gostam de estudo bíblico. Um dos colegas disse aqui que por que numa escola bíblica como essa, que é uma escola bíblica nacional, o auditório não ficou super lotado. Graças a Deus temos tido boa frequência. Eu creio que hoje está sendo reduzida, talvez devido muitos já terem viajado, não sei, só Deus é que sabe. Mas é claro que era para ser uma escola, devido à obra de Deus no Brasil ser tão ampla, muito mais. Ou seja, a pessoa teria que fazer um planejamento bem antecipado para só regressar ao seu local de origem com o término da escola. Mas é preciso estudo, busca, oração, jejum, desejo, fome. E lá no Sermão da Montanha, o Senhor Jesus disse, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Ou seja, o que é que Deus está dizendo ali? Que Ele só dá comida a quem tem fome. Ele só dá água a quem tem sede. E lá no livro de Isaías, no capítulo 43, Deus diz, eu darei água a quem tem sede. Se o crente não tem sede, imagina uma pessoa beber água sem sede. Você já viu que a água parece um purgante. Mas se uma pessoa está com sede mesmo, você já viu que às vezes um copo não dá? E um segundo copo, e às vezes vai um terceiro copo d'água e a gente bebe com aquela avidez. Mas beber água sem sede, só pode ser brincadeira. Ou então, por ordem médica. Eu creio que você já tem feito certos exames clínicos. Eu digo isso porque eu faço exames, como você faz também, periódico. E tem uns exames que o médico diz, beba 3 copos d'água antes da chapa. Vamos dar um jeito, mas lá se vai. 3, mesmo sem querer descer aqui, mas é o jeito. Mas quando bebemos água com sede, mas é um prazer imenso. Imagine espiritualmente. Esta tarde você tem sede? Sede de Deus? Sede da palavra de Deus? Sede da presença do Senhor? Como disse o salmista, a minha alma tem sede de Deus. É de admirar Deus se manifestar daquela maneira para o salmista. Então veja a maravilha, 2 e versículo 4. Deus quer que todos os homens se salvem. Imaginar se não tivesse essa palavrinha mas e venham ao conhecimento. Veja, aí não é salvação. Será que nós estamos dando esse segundo passo? E venham ao conhecimento. Interessante a frase conhecimento aí, se você pegar o texto no original, é conhecimento no sentido pleno. É conhecimento vasto. Não é apenas a pessoa participar, como quem vai, por exemplo, temperar uma comida e simplesmente pega uma colherada e verifica se está salgada ou insulsa. Não. Examine a frase como está no original, que é conhecimento, mas conhecimento profundo. É tanto que a Bíblia atualizada, se você tem aí, dê uma olhada. Na atualizada diz, e venham ao pleno conhecimento. E uma pessoa poderá criticar e dizer, mas por que essa daqui diz conhecimento desse pleno? É porque o assunto está implícito no original. E venham
ao conhecimento da verdade. Só mais uma referência. E essa referência, o pastor Ezequias usou pela manhã. Eu estou tomando a liberdade, com Ezequias, de solidificar, de corroborar o que o irmão disse. Abra no livro de Oséias. Apesar de já termos lido pela manhã, mas veja que o assunto não é apenas da alçada do Novo Testamento. O plano de Deus é que os crentes de todas as eras e épocas cheguem a esse nível de não apenas serem salvos, arautos da salvação, portadores da salvação, proclamadores da salvação, mas que tenham conhecimento doutrinário, conhecimento seguido. Ou seja, a salvação não é só essa maravilha de perdão dos pecados, paz com Deus, conversão, regeneração. A salvação é infinita. E isto que nós estamos mencionando aqui é como se fosse apenas o preâmbulo, o início. Oséias 4 e versículo meia dúzia. A segunda referência que o pastor Ezequias leu, eu não vou ler, porque a segunda referência já trata daquele outro tipo de conhecimento, que é conhecer a Deus andando com Ele, em comunhão com Ele, andando em comunhão, como o Senhor Jesus disse mais de uma vez, venha comigo, como na transfiguração e também lá em Marcos 3, quando eles estavam um certo dia sobrecarregados, ele disse, venham comigo, e foram descansar um pouco, venham para a comunhão comigo. Oséias 4, versículo meia dúzia, o meu povo, não estão vendo que não é um povo qualquer, é o povo de Deus, foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento. Lhe faltou o conhecimento. Eu não estou lendo o versículo todo, estou lendo somente a abertura. Porque tu rejeitaste o conhecimento, etc, etc. Aí vem um versículo já num tom bastante exortatório. E tem mais. Se você, com o auxílio de uma concordância, vai encontrar. Agora tome cuidado, como disse o irmão Ezequias pela manhã. Eu estou falando esta tarde é sobre conhecimento no sentido didático. Conhecimento no sentido de saber a doutrina de maneira ordenada, de maneira organizada. De maneira organizada. Continuando o assunto. Como o crente sedento, maduro, Deus não vai também revelar suas coisas para uma criança. Isso não faria bem. E é por isso que Deus não nos revela muita coisa. Porque nós não íamos dar valor. Seria, mal comparado, pérola dada aos porcos, como ele disse uma vez. E Deus não faz isso. Então, como? Imagina uma criança, um bebê, colocar de repente um paletó de um adulto. Imagine um menino de 4, 5, 6 anos vestir uma calça de um homem adulto. Isso era uma espécie de palhaçada, porque a calça ficaria arrastando no chão. O que é que eu estou dizendo com isso? Espiritualmente, a Bíblia fala que muitos cristãos são meninos. Meninos, todos nós somos há algum tempo. Não existe um só crente, meu irmão, que nasça como adulto na fé. Você se lembra do tempo que você era novo convertido? Há 4, 5, 8, 10 ou 20 anos atrás? Não vá me dizer que você continuou fazendo a mesma coisa. Uma criança pequena, quando ela começa a comer com suas próprias mãos, ninguém vai rir. Quando ela começa, por exemplo, a sujar as mãozinhas, a sujar a boquinha, ninguém. Agora, já pensou um adulto com 40 anos com o rosto todo sujo de comida? Vão dizer que ela é débil mental. Não é débil mental, não é possível. O adulto, quando come direitinho, aquilo outro. E quando se veste, ele veste direitinho. Já pensou um adulto vestir uma calça pelo avesso, com a braguilha para o lado de trás? Só pode ser coisa de débil mental. A não ser que seja brincadeira de mau gosto. Já pensou espiritualmente um crente fazer esse tipo de coisa? Não. Então, o que eu estava dizendo, quando se trata de um crente maduro, sedento, que busca o Senhor, que tem sede de Deus, Deus revela. Deus tem seus meios. É esse ponto que nós vamos desdobrar. Quais são os dois requisitos principais? Quais são as duas vertentes principais para um crente
crente que eu digo, um crente salvo, obter conhecimento da salvação. O primeiro está impresso aí na apostila. Aspectos da salvação. Já está impresso aí em algum lugar, na página 55. Então, lembre-se, aspecto não é o título da aula. O título desta aula é o conhecimento da salvação. Isto aí é um desdobramento. Aspectos. O auditório tem uma ideia do que quer dizer aspectos? Aspecto significa algo simultâneo, que ocorre no mesmo momento. Aspectos. É como, por exemplo, o perfil. Se de repente você está num campo aberto, e naquele campo tem uma árvore, e você está distante da árvore, o que é que você pode ver? O perfil. O perfil significa uma visão panorâmica, sinóptica. Então você vê o tronco, você vê as raízes, você vê os galhos principais, você vê os galhos secundários, você vê a folhagem, e se tiver fruto, isto aí são aspectos. Aspecto da salvação é como se fosse o perfil, ou seja, são expressões. Mas expressões o quê? Consecutiva? Não, consecutiva não. São expressões simultâneas. E qual é um segundo requisito para se estudar? Então eu aconselho a você que siga isso que a teologia ensina. O pastor Ezequiel explicou que o termo teologia não está impresso na Bíblia, mas a ideia está. Se nós vamos estudar, obter conhecimento da salvação pela instrumentalidade do Espírito Santo, sede da palavra de Deus, enfim, o primeiro passo é estudar aspectos. Eu penso esta tarde, dentro dos limites de tempos que ainda temos, dar uma olhada rápida nesses aspectos. Não estão vendo que são 3h30, nossa aula vai até às 3h45, temos mais poucos minutos. E qual é o segundo requisito? Estudar os tempos da salvação. E você sabe o que quer dizer tempo? Tempo é uma coisa sequencial, um depois do outro. A salvação, ela tem um tempo passado, mas ela tem um tempo presente. E ela tem um tempo futuro. Já pensou se houvesse tempo para estudar essa área também, à luz da Bíblia? A minha e a tua salvação. A salvação que Jesus efetuou e o Espírito Santo aplica na criatura humana, ela tem um tempo, não é aspecto, ela tem um tempo passado. E não vai desprezar esse tempo. Ele é válido. Mas ela tem um tempo presente, agora em 2005. Você sabe qual é? E ela tem um tempo futuro. Não, eu não vou falar sobre tempos. Vamos pegar de maneira correta. Vamos dar uma olhada nos aspectos. Aspectos são expressões simultâneas que ocorrem agora, a um tempo só. É uma visão como se fosse panorâmica. Meus irmãos, e é preciso, da parte de Deus, graça para entender, porque a mente humana não alcança, a menos que a unção de Deus. É tanto que eu já vi crente cansado. Não estou brincando, não. Imagine se eu fosse citar exemplo como pastor de igreja, que sou, citar exemplo como ovelhas, de jovens, estudantes de teologia, com a mente cansada. Meu irmão, porque eu estou cansado, irmão, não consigo entender isso. Eu já cheguei ao ponto de dizer, como eu disse agora há poucos dias para um rapaz, lá da nossa igreja, um rapaz bem intencionado, irmão, desista disso. Ele ficou surpreso. Desista. Ele ficou surpreso. Em que sentido? Eu digo, desista, dependa primeiramente da unção do Espírito. Você vai envelhecer, e com isso não vai entender nunca, meu irmão. Eu disse para ele, você está querendo entender isso com a mente humana, desista. E o que é que eu faço? Dependa de duas coisas. Primeiro, dependa da operação do Espírito Santo. Segundo, dependa da fé. O que a Bíblia chama lá em Romanos 3,26, a lei da fé. Lei significando um princípio, como as leis da física. A lei da fé, ou seja, a fé em Cristo funciona mesmo. Mas a fé não funciona sem a instrumentalidade do Espírito Santo.
Eu disse para aquele rapaz, e o conselho deu certo. Deu certo, ele está melhorando muito. Aquele rapaz é um estudante, já, acho que no 4º ano já de engenharia, e ele estava tentando entender a Bíblia com o intelecto humano. É melhor desistir. O intelecto é maravilhoso, mas quando vitalizado, dinamizado, energizado pelo Espírito Santo. Isso pode ser útil para você que está me ouvindo. Vamos dar uma olhada rápida nos aspectos da salvação. Tinha mais versículos para citar para os irmãos, mas talvez dê tempo fazer um remate antes de devolver o microfone para nosso querido irmão que está dirigindo os trabalhos esta tarde. Talvez tenhamos tempo de fazer um remate num versículo da Bíblia. Quais são os principais? Veja bem a minha expressão. Irmão Gilberto não está dando aqui todos, impossível. Mas quais os principais aspectos da salvação? No sentido de conhecer a salvação. Como é que você vai pregar isso? E ensinar? E escrever? E outra coisa, e usufruir esta bênção? E se regozijar nas maravilhas da salvação sem conhecer? E outra coisa, como é que você vai amar a salvação sem conhecer? Não é uma loucura amar sem conhecer? Como é que um rapaz ou uma moça vai entregar o coração um ao outro sem conhecer? Ninguém faz isso, a menos que a pessoa seja falta de senso. A salvação, ela deve primeiro ser amada. E para ela ser amada, ela precisa ser usufruída, possuída. Mas não basta, ela precisa ser conhecida. Até que ponto você conhece a salvação à luz da Bíblia? Não será por isso que muita gente se desvia com tanta facilidade? Entram centenas de pessoas para a casa de Deus. Imagina uma cruzada, por exemplo, uma cruzada evangelística, quando sai o relatório, quantas almas se entregaram para Jesus? Olha, durante a semana foram 300, foram 400, foram 1000, etc. A nossa pergunta é, quantas permaneceram? Quantas permaneceram? E quem sabe se uma das razões não é essa, falta de discipulado. Ou seja, alguém pode pensar que esta gloriosa salvação é somente o recebimento, passar da morte para a vida, receber o perdão dos pecados, este gozo maravilhoso, ser liberto do poder dos demônios. Meu irmão, isto aí é apenas o preâmbulo, é apenas o início. A salvação é muito mais, muito mais, muito mais, muito mais do que você pensa, do que imagina, e é muito mais dessa maravilha que você já tem, que você já usufrui. Eu sei que aqui deve ter pessoas que têm grande comunhão com Deus, mas não pense que isso aí é tudo, não. Então, quais são os principais aspectos? O primeiro, à luz da doutrina, arrependimento. 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 Arrependimento produzido pelo Espírito Santo. Não vá confundir arrependimento com remorso. Há pessoas que têm remorso, pecadores, mas não se arrependem. Não. Arrependimento, como está na Bíblia, é o primeiro aspecto. Não estou dizendo primeiro passo, eu estou dizendo primeiro aspecto. Arrependimento pelo Espírito Santo. A tristeza pelo pecado. Quando o pecador sente compunção, aquilo que Jesus disse a Paulo, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Você entende essa frase de Jesus? Quem sabe se você já não pregou tantas vezes, só recitando a Bíblia, sem entender. Se você fez isso, ótimo. Você está citando a Bíblia. Mas eu pergunto, você entende o conteúdo da frase? Paulo, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Era Jesus dizendo, Paulo, há quantos dias o ferrão do Espírito Santo está na tua consciência? Larga isso, vem para Jesus. E significa que ele estava resistindo. Resistindo. Ou seja, aquele momento não foi o primeiro que Jesus falou com Paulo, não. E quem sabe se aqui no auditório não tem gente que Jesus estava usando uma linguagem brasileira, cansado de falar e a pessoa não ligava. Eu não vou pedir que ninguém se manifeste mais aqui, deve ter gente. Eu dou graças a Deus e não cesso de dar graças a Deus. Porque quando eu ouvi falar de Jesus a primeira vez, entreguei para Jesus no mesmo instante. Eu tinha 13 anos naquela época, 13 anos.
A primeira vez que meu irmão carnal, pastor José Apolônio, é meu irmão carnal, é pastor do Ipiranga, em São Paulo, falou-me de Jesus, foi coisa de 5 minutos. Eu disse, eu quero me entregar para Jesus. Mas acontece que meu irmão Apolônio também era novo convertido, e disse, olha, é uma pena, porque você tem que esperar até domingo. Eu quase morri aquela semana. Veja o que é a pessoa não ter conhecimento profundo da Bíblia. Eu podia ter me entregue ali mesmo, mas ele disse, agora guarde direitinho, porque você tem que esperar até domingo. Foi uma semana que foi uma luta. Eu quase que não via o dia amanhecer, aguardando chegar o domingo. E de fato, quando foi no domingo, eu fui um dos primeiros a chegar à congregação, e antes do irmão Mário, de saudosa memória, convidar os pecadores, eu corri à frente, mas eu já era convertido. Eu não sei como é que foi com você. Como é que foi a sua conversão? Eu fico muito preocupado quando eu pergunto isso, e uma mulher, uma moça, um rapaz, um crente, diz, irmão, é um negócio nebuloso assim, eu fico desconfiado. Desculpa a minha franqueza. Eu fico meio preocupado. Como é que foi? Não, eu sou crente desde criança, eu nasci no lar evangélico. Desculpe, eu não estou duvidando. Mas a salvação é como Jesus disse, Paulo, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. O primeiro aspecto da salvação é arrependimento. E vamos ler um versículo. O tempo está correndo terrivelmente, mas podemos ler mesmo sem comentário. Abra rapidamente. Graças a Deus que são muitos versículos. Você pode depois, com uma concordância, agora, por falar em concordância, já que é uma escola bíblica, eu não estou dizendo tome cuidado, não, se seria uma advertência muito forte. Eu só diria que tenha cuidado com concordância. Em que sentido? Concordância, ela só dá paralelismo verbal. Você que é pregador, você que é escritor, concordância é uma bênção. Concordância que eu digo exaustiva, mas ela só dá paralelismo verbal. E para o pregador e o escritor e o ganhador de alma, o que interessa não é só paralelismo verbal, é paralelismo ideal, ou seja, de ideias. Senão você vai incorrer em falsificar a Bíblia. É isso que o pastor Ezequias disse. Ou seja, daí surgem receitas falsas e a falsa interpretação. E como é que eu posso tirar essa dúvida? Estude, procure seu pastor, peça ajuda. A concordância é uma bênção, mas ela só dá paralelismo verbal e não paralelismo real. Vamos fazer a leitura em Marcos 1:15, sobre este primeiro aspecto da salvação. Marcos 1:15. Se o tempo esgotar, eu dou pelo menos a sequência, e você, com a graça de Deus, a graça que Deus já lhe deu, você prossegue estudando. Mas graças a Deus por esse assunto que nos foi confiado pela mesa da convenção que preparou a grade curricular dessa escola. Marcos 1:15. Se puder, veja em sua Bíblia. Isso aqui é frase do Senhor Jesus Cristo. E dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos. E, eu não vou ler o final do versículo. Eu só quero dizer que não basta o arrependimento. Arrependei-vos-e. Arrependei-vos-e. Então você está vendo que o arrependimento é o primeiro aspecto. Eu espero que isso tenha sido uma realidade na sua vida. Mas não se esqueça do que eu vou dizer agora. O crente, depois de salvo, precisa também aprender de vez em quando a se arrepender. Um crente nunca perde por se arrepender. Lembre-se que o arrependimento do pecador é de um tipo, é arrependimento que a gente chama arrependimento do ímpio. Já o arrependimento do crente nós chamamos de arrependimento doméstico, arrependimento de quem é filho. Mas imagina um crente que não sabe se arrepender. Ele termina ficando endurecido pelo pecado e corre perigo de se tornar arrogante. Meu Deus, um perigo. Mas esse é o primeiro aspecto. Arrependei-vos e crede no Evangelho. E muitos outros textos maravilhosos que eu não vou ler, que o tempo não dá. Mas graças a Deus que são muitos versículos mostrando esta verdade. Qual um segundo aspecto
Note bem, eu não estou dizendo o tempo. Eu estou dizendo fatos maravilhosos, sobrenaturais, que ocorrem ao mesmo tempo. Quando Jesus salva. A salvação é uma obra sobrenatural, miraculosa, que o Espírito Santo opera em mais ninguém. E muita gente tem arrependimento, mas daí não procede. Aqui deve ter pessoas que, quem sabe, que muitas vezes sentiram de Deus arrependimento, mas recuaram, resistiram. Um segundo aspecto, regeneração. Regeneração. Você está vendo que tem a ver com vida. Regeneração é para quem está morto. Regeneração. Ser regenerado, ser nova criatura. O tempo não vai dar para ler. Temos que usar de bom senso. E você se lembra quando Jesus disse: quem não nascer de novo, não pode. Não pode. Ele não disse que é difícil, ele disse não pode. Então não adianta criar alternativa. Isso é um falso evangelho. Arrepender. Quem não nascer de novo, não pode. Primeiro ele disse, não pode ver. Em seguida ele disse, não pode entrar. Quem não nascer de novo, em outras palavras, regeneração espiritual. É a obra criativa do Espírito Santo que diz lá em Coríntios: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram. Como é que você diz que é crente? Quer viver igual o incrédulo? As coisas velhas já se passaram. Eu dou graças a Deus sem cessar por causa dessa palavrinha já. Já pensou se não tivesse na Bíblia? Um crente astucioso poderia criar um falso evangelho, mas lá diz as coisas velhas já, dizendo, é um termo de reforço, já se passaram. Não é apenas passaram, já. Querem dizer, não é sim e não, é sim, sim, não e não. E eis que tudo se fez novo. É este o evangelho que eu prego. É este o evangelho que aprendi. É este o evangelho que Jesus mandou pregar. Arrependimento e regeneração. Eu poderia ler versículos. Eu apenas citei agora, mas não li. E qual é o terceiro aspecto? Eu estou colocando pela ordem. Não é tempo. Eu estou falando de aspecto. Ou seja, são maravilhas que ocorrem no mesmo momento. Imagine que Jesus maravilhoso não é esse nosso, como diz o corinho. A salvação é mais do que você pensa, irmão. E é muita gente que brinca com esse assunto. E a gente desconfia que a pessoa às vezes não é salva. E qual é o terceiro aspecto da salvação? Conversão. Conversão. E qual é a diferença entre regeneração e conversão? Regeneração é interna. Regeneração é a causa. Conversão é o efeito. Você já viu efeito sem causa? Aqui deve ter muitos irmãos que conhecem bastante física. Existe efeito sem causa? É só um bobo pode dizer isso. Todo o efeito vem de uma causa. Qual é a causa da conversão? A regeneração. A regeneração é aquilo que ocorre em nosso interior. E a conversão é o lado de fora. Conversão é aquilo que o mundo vê. Minha esposa vê, meu filho vê, meus vizinhos vê. Regeneração é aquilo que Deus vê. Então é como se fosse dois lados de um mesmo assunto. Regeneração e conversão é como se fosse duas vertentes de um só assunto. Um aspecto, um lado interno, na alma, no espírito. Não, no meu espírito eu tenho paz, no meu espírito eu sou crente. E o lado de fora? Vive igual o ímpio. Esse é o falso evangelho. E tem igrejas nossas entrando por esse caminho, que o crente pode se contextualizar igual o ímpio. Mas a minha Bíblia diz que regeneração sem conversão é falsa. É falsa. A conversão é aquilo que a gente vê, eu mesmo vejo, a mudança. A regeneração é mudança interna, mudança de mentalidade, como diz a Bíblia, nós temos a mente de Cristo. E conversão? Conversão é aquilo que eu sinto. É aquilo que os outros veem em mim, mudança.
Este é o terceiro aspecto. Não é tempo da salvação. Como é que nós podemos conhecer essas coisas se não estudar? Então, é o que a Bíblia ensina. Primeiro ser salvo. Mas basta isso? Não. A Bíblia diz, eu quero, Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Uma pessoa para ser salva, graças a Deus, não precisa ter conhecimento completo, a não ser o conhecimento salvífico. Mas eu duvido que essa pessoa prossiga se edificando e crescendo, e daqui a pouco sendo um obreiro, se não conhece a salvação nesse sentido doutrinário. E qual é um quarto aspecto da salvação? Os irmãos já viram que eu não estou lendo referências. A Bíblia contém uma infinidade por uma questão de tempo. O nosso tempo está esgotado. Eu já vou passar o microfone para nosso querido irmão que está coordenando os trabalhos da tarde. Qual é o quarto aspecto? Não é tempo, eu estou sempre advertindo. Já pensou alguém, Deus nos guarde que alguém torça, isto aqui é doutrina, não é tempo, aspecto, ou seja, são fatos simultâneos. Eu não preciso explicar que você é salvo. Você sabe a maravilha que Deus operou na sua vida? E eu creio que tem muita gente aqui querendo dar glória a Jesus, de alegria, de regozijo. Um quarto aspecto é justificação. E a justificação é um milagre que ocorre na presença de Deus. E justificação, você sabe que é um termo judicial, tem a ver com o tribunal. Alguém que está condenado. Justificação é termo de tribunal. Ou seja, desde Adão que a humanidade vem quebrando a lei, violando a lei. E tem que haver um acerto de conta com Deus. Quando uma pessoa aceita Jesus, não é só o arrependimento, não é somente a regeneração, não é somente a conversão. Na presença de Deus há um ato chamado justificação, em que pelo sangue de Jesus Cristo, que é a justiça de Deus, Deus nos justifica e nós somos declarados por Deus como se nunca tivéssemos pecado. É uma verdade tão profunda que tem crente que não acredita. Eu estou sendo franco. Eu não vou ficar surpreso se alguém aqui está mesmo. Irmão Gilberto, olha, o irmão me desculpe, eu estou ouvindo muito bem, só que eu não aceito. Meu irmão, eu não tenho culpa que a tua fé seja tão pequena que não aceite, que não alcance. A fé, ela alcança o inatingível. São verdades bíblicas que você desista de entender com seu intelecto. Lance mão da fé. É pela fé que nós somos salvos. É pela fé que nós somos regenerados. É pela fé que nós somos convertidos. É pela fé que nós somos justificados. É pela fé que nós somos batizados com o Espírito Santo. É pela fé que nós recebemos os dons espirituais. É pela fé. A fé em Cristo. Mas um quarto aspecto é a justificação pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E que tem tempo agora para citar referências? Mas você tem a livraria, você tem concordância. Mas essa fase, esse aspecto da salvação é algo profundo e rico. Agora, no dia 31, que passou agora, foi o dia mundial de comemorar a reforma. Você fez isso em sua igreja? Muita gente nem se lembrou de 31 de outubro de 1517, quando Deus usou Lutero com a coragem de leão, desafiou a autoridade da igreja de Roma, que estava decaída, e ele afixou aquelas 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg. Muita gente pensa que era no castelo, mas aquilo ali era um mosteiro, e o mosteiro tinha de fato um castelo, é tanto que ele escreveu o hino Castelo Forte, e muita gente não sabe a origem da palavra castelo. Eu creio que agora você vai cantar com mais alegria o Castelo Forte é nosso Deus. Porque de fato era um castelo do mosteiro, e do lado de fora tinha a catedral. Ele era inclusive professor da universidade. E pela conversão do Espírito Santo, ele deu o brado chamado da reforma. E qual foi o ponto de partida? A justificação pela fé. Que ele aprendeu na igreja romana que o homem poderia ser justificado pelas obras. Pelas obras, pelas obras, pelas obras. E quando Tetzel veio com aquela venda de indulgência, ele não aguentou mais. Então, este é um aspecto glorioso, glorioso, glorioso da salvação. A nossa justificação perante o Pai,
cuja lei nós transgredimos, mas Jesus morreu e tornou-se a justiça perfeita de Deus. E quem é que pode nos acusar? A Bíblia diz, se é Deus que nos justifica, quem nos condenará? Glória seja Deus. Qual é um quinto aspecto da salvação? Não é tempo. Eu estou dizendo que é aspecto, ou seja, expressões. Não é fato subsequente. Primeiro, mas o irmão não está dizendo primeiro, eu estou colocando os assuntos aqui simplesmente numerado, mas não quer dizer primeiro no sentido sequencial. Isso seria tempos, nós vamos falar em tempos da salvação. Qual é um quinto aspecto doutrinário da salvação? A Bíblia chama de adoção. Depois procure em sua Bíblia, adoção. Por favor, não vá pensar que é adoção como no Brasil. Adotar uma criança, adotar um órfão. Mas não é adoção, não tem nada a ver o termo original. Isso pode ser útil para muita gente que pensa que a adoção na Bíblia é o termo adoção aqui no mundo ocidental. Nada, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Nem eu vou ter tempo de explicar, mas se trata de posição na família de Deus. Não é bem adoção, mas posição. Mas o termo no original corresponde à adoção. Não no sentido da cultura aqui. Que a palavra adoção aqui no Brasil, como é o caso de órfão, não sei o quê, vem do direito romano. Não. É adoção no sentido bíblico. Isto também acontece no momento da salvação. É o nosso relacionamento com a família de Deus. E a Bíblia diz lá em Efésios, membros da família de Deus. Pense que privilégio. E qual é o sexto aspecto da salvação? Não é tempo. Aspecto. A santificação. E agora aqui de tempo, porque a santificação ela tem dois lados também, tem duas vertentes. Tem a santificação em Cristo, que ocorre no momento da conversão, e tem a santificação progressiva, que ocorre aqui em 2005 e 2006, e que de tempo. E muitos crentes não conhecem essa verdade. Por que é que eu tanto jejuo, meu Deus, e choro, e lacrimejo, e não consigo ser santo? Meu Deus, os pecados que mais eu odeio, são os que mais eu pratico. Meu Deus, não sei o que fazer. Estude a palavra de Deus. Frequente estudos bíblicos. Faça cursos bíblicos sadios, ortodoxos. Acima de tudo, medite na palavra de Deus. Mas a santificação que eu estou falando aqui é aspecto, não é tempo. Se houvesse tempo para falar no tempo, sim. Eu estou falando santificação como aspecto. Ocorre agora, no momento que Jesus salva. O crente não é só justificado perante Deus, ele também é santificado em Cristo. Creia nisso. Santificado. A Bíblia diz, eu não vou ler que o tempo não dá. Santificado em Cristo. É um particípio passado. São muitos os textos da palavra de Deus. Este é o evangelho que pregamos, o evangelho pleno, o evangelho completo. E a santificação progressiva? Eu não devo tocar agora. Isso aí não é aspecto, é tempo. Você entende essa verdade bíblica? Ah, irmão, mas eu vim da outra igreja evangélica, eu vim da igreja tal, lá eu fui batizado como neném, e lá foi me dito diferente. Pegue a Bíblia primeiro e largue a igreja para lá. A Bíblia é maior do que a igreja. Na Bíblia, a santificação tem duas vertentes. A santificação em Cristo. A Bíblia diz em Cristo. Isto está lá em Hebreus, está lá em Coríntios, em Cristo. E a santificação progressiva em nosso viver diário. A santificação em Cristo, como aspecto, é perfeita. Nós nunca seremos mais santos do que no momento da conversão. Mas a santificação progressiva como o tempo, duvido. É tanto que tem crente que é mais santo do que outro. Por favor, irmão, não vá medir a santificação dos outros, isso é pecado. Tem crente que fica querendo medir a dos outros e esquece da dele. Há crentes que não tem o que fazer, fica medindo a santificação dos outros e outra coisa, esquece a dele. Isso é farisaísmo. A santificação progressiva, a Bíblia avisa, sem santificação, a igreja sabe completar o fim do versículo, sem santificação. Só mais uma vez, sem santificação. Ninguém verá o Senhor. Ali se trata de santificação progressiva. A santificação em Cristo
foi efetuada no Calvário, só ocorre em nossa vida no momento da conversão. Mas a santificação progressiva, cuide dela. Eu devo cuidar dela. E qual é um sétimo aspecto da salvação? Glorificação. Sim, mas não é futura. Vamos devagar. A glorificação também tem dois lados, duas vertentes. A glorificação que ocorre agora como uma prefiguração, como um gozo antecipado, e que dê tempo para citar versículo, que esse ponto é bastante, não digo controverso, na Bíblia não existe controvérsia. A glorificação, como o tempo é futura, mas agora a igreja já desfruta, é uma pré-libação, e que dê tempo agora para citar. Eu vou pedir para o nosso querido colega vir à plataforma. Então não esqueça, a salvação nós tocamos de leve em aspectos. E quais são os aspectos da salvação? Se você anotou, eu disse que um dos aspectos é arrependimento. E um outro aspecto em seguida não no tempo, regeneração. E um terceiro, conversão. E um quarto, justificação. E um quinto, adoção. E 6, e 7. Então os irmãos anotaram, parabéns, parabéns. Lembre-se, não são tempos. E é por isso que tem muito crente confuso. Ah, meu Deus, quanto mais eu vivo para Jesus, mais descubro que sou um pecador terrível. Está faltando conhecimento doutrinário, ou então a pessoa não quer crescer. Tempos, não dá tempo de falar agora. Nós tocamos rapidamente em aspecto. Que a glória seja sempre do Senhor.